tem pessoas que brigam com todo mundo da família. Briga com todo mundo, briga com... Vamos dizer, se for uma mulher, briga com o marido, briga com os filhos, briga com o vizinho. E aí lá na igreja é profeta, profetiza. E aí eu lembrei de um caso também, que uma irmã ligou para outra, de outra igreja, e falou assim, Deus me deu uma profecia para você. Ela veio perguntar para mim, que a profecia não tinha a ver, deu confusão na mente dela. Eu falei assim, apesar que eu não gosto de você, ela falou desse jeito, apesar Mas que vou eu não entregar. gosto, mas Deus me deu, eu vou entregar. E aí ela veio perguntar para mim, pastor, será que isso é de Deus? Coisa e tal. Eu falei, não é de Deus. Porque se primeira coisa Deus ia falar para ela corrigir isso. Porque como Conserta um com o talo. crente não vai gostar do outro. Exatamente. Então Deus ia falar com ela para ela mudar isso no coração dela. Aí dá só a palavra. O que você acha desses casos? Eu concordo. Eu falo assim, né? É tanto crente que não olha um pra cara do outro, pastor. Alguém vai ficar. Alguém não sobe pra eternidade. Não é normal, né? Eu concordo também. Eu acho que a profecia, ela tem que estar alinhada a essa conduta moral, a essa conduta comportamental, né? É como aquele versículo: ensina a criança o caminho que ela deve andar, né? Não é só o caminho da igreja, porque quantos foram levados para a igreja de criança e desviou? Né? É o caminho da presença. E se eu tenho a presença dentro de mim, já não sou mais eu quem vivo, é ele que vive em mim. Então, qual a razão de eu não me dar bem com o outro? Né? E já teve algum caso de uma revelação de profecia que Deus te mostrou para falar para alguém, mas era algo tão forte, ou tão sério, ou tão difícil, você ficou com medo de falar? Já aconteceu isso? Já aconteceu. Quando Deus começou assim me usar para revelar nome, o espírito da intimidação sempre soprava para falar, não é de Deus. E muitas vezes eu retia aquilo para mim. Não vou falar. E um dia Deus falou para mim, se você está em mim, se você não anda em pecado, se você está 24 horas na minha presença, vamos dizer assim, o tempo que dá, né? Que a gente consegue, então você vai testificar que não é da tua carne. E aí eu comecei a ter coragem de entregar. Mas já teve uma ocasião, pastor, vou até contar aqui para edificar a fé das pessoas que gostam de assistir o podcast todo. Então Deus revelou lá na minha igreja isso. Que revelou uma mulher que haviam feito uma obra de feitiçaria para ela ter um problema seríssimo no estômago. E Deus falou assim, essa mulher é uma mulher com nome de Rosa. E a mulher, na hora, falou assim, eu não conheço a que estava recebendo a profecia. E Deus falava assim, continua entregando o mistério. E continuei falando, né? Agora eu não lembro um detalhe, mas fizeram isso, isso e aquilo. E Deus continua te falando que a mulher chama Rosa. E ela dizendo, eu não sei quem é. A filha dela que estava do lado falou assim, é a Rosa, mãe? Ela falou, que Rosa? Aí a filha responde, amante do pai. Eita. E aí ela recebe. Então, teve caso, sim, de dar medo, dar aquele temor, né? Mas se a gente dá lugar para a carne, a gente não entrega o que Deus fala. Você tem que falar e não querer entender o rolo, o mistério. Porque Deus gosta de falar por enigma. Ele fala por chaves, por sinais. Então, aquele mistério não é meu. É isso que eu tenho que entender. Que aquele mistério é teu. Teve uma ocasião na minha igreja que Deus falou para um rapaz, por nome de Rafael até. E esse moço, Deus falou assim, eu vou te levantar, você vai tirar um passaporte e você vai para a Europa e para a Ásia e ali você vai fazer um treinamento com engenheiros. O cara saiu pisando duro da igreja, falou para a irmã dele, mas que presepada, fui nessa igreja, sou farmacêutico, não sou engenheiro e muito menos quero ir para a Ásia.
e foi embora. Passou 4 meses, Não pastor. acreditou. Não acreditou, porque achou que era uma profecia muito sem pé, sem cabeça Que não tinha pro nada a momento. ver com ele, Que né? não tinha nada a ver no momento com ele. E então ele foi embora depois de 4 meses, ele retorna. 4 meses, o que acontece com ele? Ele vai para a Europa e de lá ele vai para a Ásia. E quando ele vai para esse lugar, diz que dentro do avião ele começa a lembrar da profeta. A profeta, a profeta, a profeta. E o que ele vai fazer na Ásia e na Europa? Vai para dar um treinamento para um grupo de engenheiros. Eita. E aí Deus cumpre. Quando ele retorna, ele me escreve pedindo desculpas pelo Instagram e ele comparece pessoalmente na igreja, dando o testemunho que Deus cumpriu e que eu era profeta de Deus na terra. Eita. E aí ele fala público, foi algo tremendo assim que Deus fez e que me marcou muito também. Então forte. assim, você fala achando que não tem nada a ver, mas porque o mistério não é nosso. Então para quem está nos dons, eu posso voltar aqui para a gente destrinchar em outro momento que Deus preparar, pastor. A pessoa ela não pode querer entender o mistério que ela está falando, ainda que sem pé, sem cabeça. Porque para a pessoa vai fazer sentido. Em algum detalhe da fala. Então, se você racionalizar o que é espiritual, na hora que Deus está te entregando, você não vai entender mesmo. Glória a Deus. Aí vai pegando essa chave aí. É chave Profética que ninguém ensina, gente. E com certeza vai voltar outras vezes. Eu fiquei curioso, o seu trabalho é atendendo pessoas na psicologia ou é outra área? Eu trabalho pela prefeitura, atendendo pelo SUS. Na psicologia? Dentro da prefeitura, na psicologia. Eu sou psicóloga da prefeitura pelo SUS, atendo no CAPES, da saúde mental. Né? Então, eu atendo das 7 da manhã à 1 da tarde, só os casos grave, depressão grave e persistente. Então, delírio, alucinação, esquizofrenia, transtorno psicótico, depressão grave, suicida, tentativa de suicida e o internação e pós-internação. Eu atendo ali. E tem uma sala de consultório também, que isso é um trabalho meu à parte, que eu atendo pessoas que não estão com isso, que estão com crise existencial normal, uma ansiedade, uma preocupação, né? Alguma outra coisa mais leve, e eu atendo online e presencial também. Você atende online. Atendo. Depois você vai passar as redes, que com certeza um monte de gente vai procurar você. Tá lá no meu Instagram. Psi.Daniela Peneda, acho que o pastor vai... Fala aí, Psi... Psi.Daniela Peneda. E YouTube tem? Não tem o YouTube. Tem até uma página da igreja, mas ela não está ativada assim. A minha pergunta é isso. Lá nesses casos gravíssimos aí, difíceis. E casos de gente que era normalzinho, igual nós. E você já recebeu alguma revelação para essa pessoa e pode dar nessa área? Algumas coisas eu já recebi de Deus sobre a vida da pessoa, mas eu não posso intervir nisso, porque por conta da ética do profissional, a gente não mistura ali a religião com isso. Às vezes Deus me mostra não a título de curar o outro, mas a título de eu ter um manejo para lidar com isso. Então, às vezes a pessoa está ali comigo e Deus fala assim para mim, ela acha que tem depressão, mas na verdade ela é uma narcisista. Então, existe coisa assim, mas não para eu falar para ela, porque isso talvez piora a pessoa, mas para Deus falar para mim, para eu conseguir ter uma outra abordagem com essa pessoa. Isso acontece muito. E nos casos que você atende online, não só lá na prefeitura, e como pastora, né? Não, como pastora não, que já entra no espiritual, mas vamos dizer, né, atendimento na psicologia. Você já viu, Deus já revelou que aquele problema que ela tem não era emocional, era demônio? Já. Tem coisa que eu falo, meu pai, isso aqui é capeta. Mas aí não pode expulsar. Aí você não pode expulsar ali dentro do 7. Mas quem me procura, geralmente procura porque quer ter um pedacinho da profeta, um pedacinho da pastora, né? O público evangélico, né? Eles já sabem que lá dentro eu não oro, não faço nada disso. Se quiser. Mas sabe que você é pastora. Sabe. O público que hoje me procura justamente por conta disso. Às vezes a pessoa não é nem de igreja,
Mas às vezes fala assim, mas para atender o meu filho aí que está com 16 anos, eu quero alguém de Deus. Não quero qualquer psicólogo que tenha uma convicção de balada, de que é normal fumar um vape, né? Então, uma maconha. Então, quero alguém assim centrado. Então, acaba procurando por conta da fé mesmo. Isso. Quantos anos você trabalha nessa área? Vai fazer 20. 20 anos, há bastante Vai tempo. fazer 20. E pastora tem quantos anos? Pastora tem 3. Mas Tem pregador itinerante vai para uns 12. 12 anos. Nessas pregação itinerante, qual foi a manifestação maior que você teve em alguma igreja, numa profecia, ou numa cura, ou numa unção, que é algo que te surpreendeu? Você lembra de alguma agora? Agora, se mais quente, ficou a de Portugal. Nós fomos para Portugal e lá eu preguei, né? Eu preguei na igreja do Tony Calado, não sei se você conhece. Conheço. Ele abriu uma igreja agora aqui no Brasil. Né? E me surpreendeu, quero contar isso, se der tempo, né? Conta. Pastor, eu fiquei com vergonha do nosso evangelho brasileiro. Cheguei nessa igreja em Portugal, o culto começou 9 da manhã e acabou às 4 horas da tarde. Eita glória. E das 9 da manhã até aproximadamente 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 4 horas seguida, até 1 hora, era só louvor, oração, adoração e falar em línguas. Foram 4 horas. Eu já não estava aguentando, já queria sentar. Eu já não estava aguentando porque não é da nossa cultura. Esse tipo de movimento. Sem querer cortar depois e continuar, tem irmãos que passaram um culto de 1h30, já tá orando no Não, relógio. você não tá aguentando. E aí eu falei, pai amado, o que vai virar esse culto aqui? Só cantoria, esse povo cantando, esse povo glorificando. E eu vendo tudo aquilo, mas depois que eu peguei o microfone, aquela atmosfera da adoração deles era surreal, era palpável. E depois, até no final, perguntei por que eles ficavam tanto tempo assim adorando, e eles responderam, porque eles faziam isso para o demônio. Quando eles moravam na África, eles já faziam isso para Satanás, para as oferendas. Ficavam de 6 a 7 a 8 horas adorando deuses. Então, por que eles não fazem isso para o Senhor? E aquilo foi, assim, para mim, um tapa na cara tremendo. E só que quando eu peguei o microfone, a atmosfera foi tão tremenda daquele culto, que só de passar no corredor, os demônios manifestavam. E manifestava de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que eu vi na vida, como se fosse a mulher daquele filme Exorcista, ia para trás, uma coisa que a legião que estava sendo expulsada aqui, quem não estava revestido pegava no outro. Né? Eles têm um nível de entrega assim fora do normal. Então foi uma experiência grande. E um que me impactou muito foi um português que fazia 9 anos que ele não andava. Ele andava assim, segurando ele a passinhos muito curtos. E aí Deus falou para mim, ora no pé dele. Comecei a orar, ungi o pé dele. E quando começo a orar no pé dele, a igreja começa a levantar. Né? E tem muita gente ali também querendo ver que milagre que vai acontecer ali. E eles começam a levantar, e eu olho para o lado e vejo um mutirão de gente levantando. Eu falo, Senhor, me blinda, porque se eu ficar prestando atenção nos olhares, eu vou perder a atmosfera da tua presença. E aí eu falo para minha obreira, intercede por mim. A obreira começa a interceder nas minhas costas, e o pé do homem cresce nas minhas mãos. Ele tinha tido um derrame, e a partir disso ele andava com a mão fechadinha, não abria. Já no final do culto, já estava abrindo quase tudo. E o pé dele cresceu. Beleza, toquei o culto, já estou encerrando o culto. Quando eu já estou quase entregando o microfone, eu creio que Deus impulsionou esse homem, ele levanta no meio da igreja e começa a andar e glorificar, e a igreja inteira explode de unção, e eu caio pro chão adorando a Deus, porque assim, eu fiquei pensando, Deus fez eu cruzar o oceano, para um homem que há 9 anos não podia andar, para ele receber uma unção de cura e ativação através de uma pessoa do anonimato como eu, tão simples. E às vezes é isso que a gente tem que entender, que às vezes você que tem uma chamada profética, né? Você que tem um ministério, às vezes Deus vai te levar para o oceano apenas para salvar uma alma.
né? E então isso me impactou muito. E aconteceu lá também uma ocasião, eu falo que eu vou ter um livro de testemunha ainda. Experiência profética. De experiência profética. Então, acabou esse culto nessa igreja desse português e veio uma galera na frente para orar. E uma mulher vem, o rapaz nitidamente depressivo, um casal, e eu começo a orar por eles e eu falo, tô sentindo um cheiro de abacate, porque Deus manifesta também comigo com cheiro, né? De diversos tipos, desde bebida, cigarro, cheiro de sujeira. Mas você sabe quando você sente o cheiro, o significado daquele cheiro? Deus me deu o discernimento. Hoje eu consigo, mas no começo até você saber, né? E aí subiu um cheiro de abacate. Eu falei, irmão, não tô entendendo, porque eu não tava mesmo. Eu tô sentindo um cheiro de abacate. Alguém tá sentindo? E o pessoal que tava junto, não tô. Falei, beleza, eu tô na fiação. E comecei a orar para ele, dizendo de Deus que havia um espírito de depressão sobre a vida dele e que aquilo estava para colocar ele numa cama. E de repente, uma pessoa que estava ali na fila da oração fala, pastora, estou sentindo o cheiro de abacate. E uns dois começam a sentir. Aí eu pensei, agora está fluindo aqui. E aí eu falo assim para o casal, Deus está me mostrando um vasinho de uma planta, de um pezinho de abacate, que dentro desse pé de abacate tem um caroço, escrito o nome desse moço, desse rapaz. Qual que é a finalidade? Enquanto o caroço apodrece, o nome murcha, o caroço murcha e ele vai murchando também. Foi embora, a mulher não lembrou, falei, olha, não se preocupe se você não entendeu nada. Deus vai testificar, a mulher foi embora. Depois de 4 dias, eu estava lá na casa da pastora, né, que me levou, e eu estava lá, toco o telefone. A mulher, o esposo do homem me liga, fala, tinha um pezinho de abacate aqui na cozinha, que eu nem lembrava mais. Eu falei, irmã, o que abacate tem a ver contigo? Ela falou, o meu marido trabalhava numa plantação de abacate. E nós achamos esse pé de abacate e realmente, ao tirar, nós vimos o caroço com o nome. Então, foi assim, para mim, algo tremendo que Deus testificou e cumpriu. Né? É forte. Então, o pessoal que está querendo ser usado, não ter medo de começar do baixo. E não ter medo, pastor, das filas de oração. Hoje eu não consigo fazer isso na minha igreja, porque eles têm que aprender com a palavra. Mas você que é itinerante, você que está em outras igrejas, é na fila de oração que você vai ser ativado. Orando. Orando. Não tem outro lugar para ser ativado, ao menos um orar. Comigo foi assim, né? Orando com as pessoas, quanto por mais muitas você ora, pessoas. Aí vai vir revelação. O dom e a revelação só vai vir você orando por alguém. Pastora, nós vamos chegar num momento de oração, mas é algo interessante que no passado, hoje em dia já tem muitos livros, tem muito material, tem o YouTube, e já está muito bem divulgado. Nós falamos da impartição ou transferência de unção, né? E aí eu lembro de alguns 2 homens muito usados em cura e milagres tremendo e que tiveram um ministério bem grande no Brasil, mas quando eles morreram, ninguém seguiu, né? Ninguém daqueles pastores carregou a mesma unção. Aí veio uma pergunta para mim uma vez, por quê? Eu já li a biografia de muitos homens de Deus e aí eu entendi o pensamento deles. David Roberts. Aí eu entendi o pensamento de alguns generais do Brasil, porque eles pensavam assim, Deus deu para mim, porque Deus escolheu, coisa e tal. Eles não entendiam que aquilo que ele tinha, que ele carregava, ele podia ensinar e impartir. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou sentindo também que nós vamos pedir para a irmã impartir a unção, para Deus tocar ali, e também o que o Espírito Santo colocar no seu coração, mas alguns vão receber nessa oração a interpretação de línguas. Eu creio. Vão começar a interpretar isso a língua. Isso quase não se vê nas igrejas, não né? vê. E aí eu senti que isso vai ser ativado através da sua oração. Se prepara aí que você vai receber
Isso aí. Tem muita gente que escreve no canal, queria tanto. Então é hoje, Vai ser agora. 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 Fica à vontade. Em nome de pastor. Jesus, você está falando, né, de... Você vê, o Benihim mesmo, ele menciona no livro dele que ele não chegou a conhecer Kathryn Kuhlman. Justamente Deus não permitiu até para ele ter a experiência dele e as pessoas vão falar que foi impartição ou imitação dela, né? Sim. E ela, assim, é tremendo. Já li vários livros dela. Eu li também a biografia dela, eu li 3 vezes. Maravilhoso. Então, eu acredito nessa unção, porque isso é bíblico, né? Elias e Eliseu. Como é que diz? Porção dobrada. Porção Então, dobrada. a porção dobrada, imagina você aí que está assistindo a gente. Imagina você um prato de comida. Um prato feito. Você aguenta comer o seu prato e você vai aguentar comer o meu prato ou o prato do pastor Ariston. Porção dobrada é isso. É a capacidade que Deus te dá para você conduzir a bagagem espiritual que Deus te deu e mais um pouquinho que tem no outro, né? Então, eu quero pedir para você fechar seus olhos nesse instante, para você entender que o sobrenatural de Deus, ele vem de uma forma leve, de uma forma que não tem explicação. Não adianta encontrar explicação para coisas espirituais, né? A letra mata. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão assistindo neste momento, que a mesma unção que nós estamos aqui nesse estúdio, a mesma unção, Papai amado, que também está sendo impartida, Papai amado, para Sim, todos estes, inclusive para o pastor, que possam receber em porção dobrada. Amém. Pai, que os dons sejam manifestados, que o dom de interpretação de língua seja ativado. Amém. Para a finalidade, Senhor, de avivamento dentro da igreja, para a finalidade, Senhor, de trazer a tua voz perante a igreja. Aleluia, Em Deus. nome de Jesus, que os dons de profecia, manifestação do Espírito, palavra de conhecimento, revelação, dom da fé, dom da cura, dom da maravilha, esteja, Senhor, sobre essas pessoas, todavia, mediante esta live. Pai, que aquele que está sedento comece a sentir uma experiência de uma motivação, papai, de entrar em águas profundas de Ezequiel 47 e sair do raso, papai amado, porque muitas das vezes nós esperamos que pastores e obreiros nos ensinem, mas isso é uma experiência no individual. Eu quero te pedir, papai querido, que a esfera do profético esteja, Senhor, sobre todos aqueles que anseiam de fato a tua presença e que estejam conscientes, Senhor, em não agradar os homens e fazer para agradar alguém, mas para levar adiante a tua palavra. Por isso, Senhor, Deus querido, seja manifesto os 8 dons do Espírito, assim como o Senhor colocou nas minhas mãos, os dons, Senhor, que há aqui na vida do pastor, seja compartilhado, Pai, em medidas transbordantes, em medidas, Senhor, que não fique a nível de Brasil, mas para as nações, e que daqui, Senhor, dessa live, o Senhor possa levantar o celeiro de profetas a qual o Senhor tem prometido ao Brasil, e que nós possamos ser um deles nas tuas mãos, e como pastora, como profeta de Deus, como ministra do Evangelho, eu profetizo as boas notícias na tua vida em abundâncias e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E que essa mesma unção, pastor, que esse mesmo nível de unção que Deus se dedicou à minha vida, ele possa também transbordar na tua vida em nome de Jesus. Que assim como Deus me usa, possa te usar em porção dobrada, com a interpretação de língua, com a palavra de conhecimento, com a cura e maravilha, com as revelações do profético no detalhe, com os nomes, com o detalhe, Senhor, com aquilo, Senhor Deus querido, que ninguém mais vê, senão os dispostos à tua graça.
Deus, derrama sobre o pastor níveis diferenciados de unção. Assim como viveu Catherine Kuhlman, assim como viveu David Robertson, assim como viveu, Senhor, os grandes que o Senhor levantou, que nós o admiramos também, papai, assim como o próprio Cristo, seja manifestado. E aonde ele for, Pai, que ele deixe a marca, Senhor, do profético, a marca, Senhor Deus querido, da promessa, a marca, Senhor, do fluir na vida das pessoas, em nome de Jesus. Deus fala assim que vai ser a partir de agora um novo tempo na tua chamada ministerial, um novo tempo na tua chamada itinerante, pastor. Deus vai te fluir assim de uma facilidade tremenda. Amém. Vai ser tremendo. Eu quero agradecer por esse assim convite. Com as mãos, senti de orar por você. Eu creio, Jesus. Oh, Pai. Transfere. Imparta. Aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida, imparta para a tua filha. Um renovo, um fogo, aleluia, eletricidade, sinais, palavra de conhecimento mais forte ainda. Que no nome de Jesus ela sinta a diferença hoje na ministração. Eu creio, Jesus. Flua. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor possa estar dando experiências mais profundas de arrebatamentos. Aleluia, Jesus. Onde ela vai aprender coisas novas em outro nível, em outra dimensão. Pai, no nome de Jesus, portas de ministério se abram para a vida da tua filha. Amém, meu Deus. Porque ela vai ser levantada como uma voz profética nessa nação. Eu creio, Jesus. Profecias que vão trazer cura, profecias que vão trazer libertação, profecias que vão trazer restauração, profecias que vão trazer avivamento, ó Deus, aleluia. Que venha sobre ela uma unção poderosa, em nome de Jesus. Receba aí. Amém. Em nome de Jesus. Recebo e aplico fé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você recebe aí, escreve aí, eu recebo. Amém. Eu recebo aí. E falando para a pastora, agradecer que mora em Lins, que é 5, 6 horas, né, de viagem. Aproveitamos a agenda, mas faz, acho que desde janeiro. Desde dezembro a gente desde dezembro, falando. né? Que fala, vamos marcar tal data, tal data. Deus preparou hoje. Deus preparou maravilha. Hoje. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, pastora. Eu agradeço a Deus por esse momento, pela vida dos irmãos que assistem e por todos nós que acreditam no pastor Ariston como um homem de Deus. Amém. Uma voz profética para as nações. E o canal vai ser só um sucesso. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, eu falo de novo, compartilha aí com os irmãos, amigos, família, no grupo Facebook, nos grupos. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.